Obrigada, senhor presidente João Alberto, caros colegas senadores, senadoras, nosso telespectador da TV Senado. Eu achei que a senadora Ângela Portela, que acaba de deixar o plenário, quando falou sobre o grande volume de imigrantes venezuelanos que estão abarrotando os serviços públicos pelas necessidades, fosse falar da causa que isso aconteceu, senador Dário Berger. Estão fugindo desesperados da fome, da miséria, da pobreza, de uma das ditaduras mais cruéis que acontece aqui no continente sul-americano, que é a Venezuela. Mas nenhuma palavra sobre isso. Mas a população desses países que foram reféns desse voluntarismo, dessa ditadura política chamada regime bolivariano chavista, está com os dias contados. Na Bolívia, a população já disse em 2016 que Evo Morales, seguidor da mesma política, não poderia ser candidato à reeleição. Mas uma Corte Constitucional que ele manda contrariou a vontade do povo. Lá as instituições não funcionam, mas estão a reboque de um presidente autoritário. Lá a Constituição reviu a decisão soberana do povo. E agora o Equador dá uma demonstração da sua população, muito politizada, 63% dizem não ao regime chavista, ali imposto com mão de ferro pelo presidente Rafael Correa. E ele não pode ser candidato nem agora, nem em 2021. E essa não é mais a Corte de Justiça que ele manda. É uma corte liberada. O Conselho de Cidadãos foi incluído também representante do Ministério Público e de outras instituições civis naquele país. Então, senador Dário Berger, e aí, quando veio o resultado soberano do povo, 63%, a cantilena se repete. Rafael Correa, assim como Cristina Kirchner, como Dilma, como Lula e como os outros presidentes, vem na mesma coisa. É uma fraude, é um golpe. Mas é um golpe popular. 63% da população, a maioria. É isso que está acontecendo, simplesmente isso. A população reagindo de maneira espontânea. E na Venezuela, o regime está apodrecendo também, à custa do sacrifício e de muitas mortes de jovens, de cidadãos, de trabalhadores que se insurgem contra aquela violenta ditadura de Maduro. E aqui, os nossos oposicionistas, especialmente liderados pelo Partido dos Trabalhadores, insistem em endeusar este regime como se ele fosse a salvação do Brasil. Imagine no nosso país, de dimensão continental, com essa característica de pluralidade que nós temos, aceitar uma ditadura dessa natureza, como esquecendo a memória das ditaduras que fizeram. E aqui falam, eu não sou líder do governo, sou uma senadora independente, nem eu estou aqui com essa missão, mas cada fato, e hoje a oposição saiu aqui, trocou o disco finalmente, deixou de falar em golpe, deixou de falar em fraude, da condenação do Lula, para falar exatamente do que aconteceu ontem, como se este plenário estivesse lotado, senador, como se nós todos, sempre essas cerimônias fossem lotadas de senadores. Nós estamos na véspera, essa semana começa o carnaval no Brasil, ignoram que isso impacta sobre a programação dos senadores, num ano de eleições, que as pessoas entendem que ficar junto às suas bases é mais importante do que vir aqui debater questões importantes como segurança pública, o programa de emergência para a segurança pública, tudo isso é importante. Ouviu o que Vossa Excelência disse no seu estado, que foi feito? Eu tenho informações. É exatamente a autoridade que falta para resolver este problema. Claro, recursos também, muitos recursos. Mas eu volto à questão, de novo, que Rafael Correa, como Cristina Kirchner, como Lula, como Dilma, como os aliados desses grupos políticos, insistem na questão de golpe. Ele não foi diferente, que isso foi um golpe armado pelas elites, pela direita, pelos conservadores. Não, foi uma reação da sociedade, que não suportava mais a forma de estarem sendo levados como gado para o brete, que era assim que era tratado num regime dessa forma, como está sendo aí acontecendo lá na Venezuela. A Roraima, do senador Telmário Mota, está enfrentando esse problema da imigração cada vez maior, de pessoas que vêm ali agora sem trabalho,
trabalhar ali nas ruas, limpando o vidro dos carros para ganhar uns trocados e ali ter comida. E todos, quando falam, dizem, eu estou feliz porque estou aqui num país de liberdade. Aliás, eu queria aproveitar também, senador, porque essa repetição de fraude, de golpe, está já agora, parece, saindo do disco que foi tocado aqui, e é necessário que a gente lembre, existe lei no Brasil, existe judiciário no Brasil, existem juízes no Brasil. Eu posso discordar da forma como um juiz ou outro juiz decide, delibera e aplica suas sentenças. Eu posso. Claro, estamos numa democracia. Mas eu não posso desacatar a justiça, eu não posso desafiar a justiça, eu não posso fazer o que estão fazendo, achincalhando os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e até da Polícia Federal. Isso é uma forma desrespeitosa. Quando a gente perde o argumento, e é o caso deles, quando perde a argumentação para dizer que o réu é inocente, quando não há argumentos para provar a inocência, aí você aplica a narrativa. É golpe, é uma fraude, é contra, é a perseguição política. Mas isso a sociedade está vendo. São tantos os delitos, como são tantas as coisas. E veja que ironia do destino, senadores, veja que ironia do destino. A chamada lei da ficha limpa é uma lei de iniciativa popular. Foi a população brasileira que se organizou e tratou de fazer a lei complementar 135, que foi aprovada no dia 5 de maio de 2010. 5 de maio de 2010. Quem era o presidente da República? Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente. A Câmara, no dia 5 de maio e no dia 19 do mesmo mês, pelo Senado Federal. Nos dois casos, a votação foi unânime, senadores. Unânime, nenhum voto contrário. Foi sancionada por Lula no dia 4 de junho daquele ano, de 2010. Ela proíbe que políticos condenados em decisões colegiadas de segunda instância sejam candidatos a qualquer eleição, vereador, deputado federal, estadual, senador, governador, presidente da República. Mais ainda, em sucessivos julgamentos, o Supremo Tribunal Federal lembra muito bem a Vera Magalhães, no artigo publicado no dia 4 de fevereiro, e aí eu peço a transcrição nos anais, ela escreve que, em sucessivos julgamentos, o Supremo Tribunal Federal consagrou a sua constitucionalidade e o Tribunal Superior Eleitoral a aplicou. Qual é a fraude existente em aplicar ao réu ex-presidente Lula a mesma lei que ele próprio sancionou e que foi, aliás, festejadíssima e apoiada com muito vigor e com muito entusiasmo por todas as lideranças do PT, do PCdoB, do PDT, naquele momento da aprovação da lei na Câmara. Então, os que gritam fraude, eu me valho da palavra da Vera Magalhães, se esquecem de que este é o primeiro processo contra o ex-presidente a ser julgado. Além do mais, falar em fraude, vale-me também de Vera Magalhães, ou golpe e propor desobediência civil diante de uma condenação que se deu na vigência do Estado Democrático de Direito é, por fim, desrespeitoso com a história do país, da qual muitos dos atuais atores participaram diretamente, como foi o caso do próprio ex-presidente Lula. Então, nós temos que pôr os pingos nos is quando falamos sobre fraude, sobre golpe. Temos que refrescar a memória de muita gente. E por isso, senador João Alberto, que preside essa sessão, eu vou cumprir rigorosamente o meu tempo, tenho 59 segundos. Eu quero lhe dizer o seguinte, que gostaria que nos anais do Senado fosse transcrito o artigo "Eleição sem Lula é fraude", indaga num excelente artigo a jornalista Vera Magalhães, no Estado de São Paulo, de domingo, dia 4, e eu passo a cópia ao nosso secretário da mesa para as providências. E quero renovar os agradecimentos, porque acho que é uma reflexão que nós precisamos fazer com muita frequência nesta casa. Muito obrigada.